Nossa aula de aquecimento para o curso gratuito Prática da Advocacia Trabalhista. Eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz há mais de 27 anos e um dos fundadores do projeto Trabalho Notável. Nessa aula eu vou traçar aqui com vocês quais são os precedentes vinculantes que envolvem a matéria de acidente do trabalho, né? Então, com isso, vai ser uma live em que eu vou ter a oportunidade aqui, uma live para mim divertida, de poder tratar dos dois assuntos na área do direito do trabalho que eu mais realmente tenho afinidade e gosto, né? Que é exatamente o acidente de trabalho e os recursos trabalhistas. Então, nessa aula eu vou reforçar aqui quais são os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho em matéria acidentária. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou só abrir aqui o Instagram Web para poder acompanhar a live pelo computador. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta digitar a pergunta em letra maiúscula no chat da live e o questionamento em seguida. Colocar a indicação da pergunta facilita para a gente encontrar o questionamento seu e com isso eu tenho mais facilidade de responder. Obrigado, Jânica Feu. Deixa eu fixar. Deixa eu conferir só uma última questão. Beleza? E estamos ao vivo também pelo YouTube, excepcionalmente nessa live. Bora lá então, pessoal. Eu separei alguns assuntos aqui para vocês. Primeiro, eu preciso trazer aqui com vocês 3 decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal que tratam de acidente do trabalho. Quais seriam essas questões direto da jurisprudência do STF? Basicamente, eu separei aqui 2 decisões que são de repercussão geral. Uma gerou uma súmula vinculante, outra um tema de repercussão geral, e a terceira decisão do STF é uma decisão de ADI, né? Ou seja, ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro, a questão da competência da Justiça do Trabalho. Há muitos anos, desde 2005, está fixado que a competência para julgar as causas de acidente do trabalho é da Justiça do Trabalho. Assim, o Supremo fixou a súmula vinculante número 22, que tem a seguinte redação. Vou até compartilhar aqui para quem está no YouTube. Então, a súmula 22 diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda 45. Então aqui o Supremo fixou como ponto de corte, né, como uma... As ações de indenização por danos morais e patrimoniais... que eu fiz besteira aqui. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a partir da emenda 45, 31 de dezembro de 2004, haverá a competência da Justiça do Trabalho. Então, a questão há 20 anos já consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há dúvida em relação a isso. Só que o problema aqui é que o Supremo decidiu, na súmula vinculante 22, a questão pertinente à ação ajuizada pelo trabalhador. Mas aí fica a dúvida, e se houver o óbito, quem julga a ação proposta
para buscar o dano em ricochete, o dano moral, e também o pensionamento, né, dos familiares próximos, né, do viúvo, da viúva, do cônjuge supérstite, né, dos filhos ou de quem dependa economicamente. Então, nesse sentido, a súmula vinculante 22 não trata da situação do óbito e por isso foi necessário que o STF resolvesse a questão no tema 242 da tabela de repercussão geral. Então, nesse tema 242, questão já que a gente tem bem tranquila, né? Hoje não tem debate nenhum mais sobre isso, o Supremo fixou a seguinte tese: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Então aqui o tema 242 é mais abrangente do que a súmula vinculante 22, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da emenda 45, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum. Então, tranquilo também a questão de que a ação proposta pelos sucessores também é da competência da Justiça do Trabalho. E um terceiro, para a gente fechar esse primeiro bloco de matérias envolvendo a competência da Justiça do Trabalho, o Supremo resolveu, no tema 414, a discussão sobre litígios do trabalhador com o INSS, envolvendo a matéria acidentária, né? Envolvendo o próprio benefício previdenciário, o seu enquadramento ou não como questão acidentária. Então, a tese fixada é que compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o INSS, visem a prestação de benefícios relativos a acidente de trabalho. Então, são questões bem tranquilas aqui. Eu lembro vocês qual a diferença de ter um tema de repercussão geral e ter uma súmula vinculante, né? Eu tratei essa questão na nossa primeira aula de aquecimento do nosso curso gratuito, Recursos Trabalhistas na Era dos Precedentes. Essa aula foi anteontem, né? E é sem dúvida uma questão já bem consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da própria Justiça do Trabalho. Ninguém discute mais que a competência seria da Justiça do Trabalho, no caso aqui, para o julgamento dessas demandas. Mas aí eu preciso lembrar vocês, né? Na aula de quinta-feira eu estabeleci aqui com os colegas qual é a diferença da gente ter um tema de repercussão geral e uma súmula vinculante, né? A principal diferença é que a súmula vinculante permite que você vá direto da vara do trabalho, da decisão de primeira instância ou da decisão do próprio Tribunal Regional do Trabalho para o Supremo Tribunal Federal. Né? Existe uma ligação direta, né? Justamente porque a decisão é vinculante. Sendo uma decisão vinculante, qualquer decisão de qualquer instância da Justiça do Trabalho que afronte o precedente vinculante autorizaria a apresentação de uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a súmula vinculante e as decisões proferidas no âmbito de ações de controle concentrado de constitucionalidade, né, que seria ADI, ADC, ADPF, né, essas decisões são realmente vinculantes, porque há uma tamanha obrigação de todo órgão jurisdicional, de todo juiz, cumprir esse tipo de decisão do STF, que com isso qualquer descumprimento é hábil a viabilizar o ajuizamento dessa reclamação constitucional no STF. Já aquelas decisões que sejam proferidas em regime de repercussão geral,
eu não tenho esse efeito vinculante. São decisões de caráter obrigatório, né? Embora tá sendo comum todo mundo usar a expressão falar em precedente vinculante, mas na verdade a repercussão geral e os recursos repetitivos do TST são precedentes obrigatórios, né? Eles devem ser seguidos, mas se um juiz descumpre um precedente do TST, não cabe reclamação imediata. Você vai ter que fazer o recurso ordinário e depois, se necessário, fazer o recurso de revista para fazer valer o precedente. Agora, no STF é a mesma coisa. Você vai ter que galgar todas as instâncias recursais até chegar o momento de apresentar recurso extraordinário no STF. Né? Então, quando o recurso extraordinário ele for trancado, ou quando eu tiver já na última instância, tiver no prazo do recurso extraordinário, como eu venci as instâncias da Justiça do Trabalho, aí eu posso fazer a reclamação no Supremo, amparada numa repercussão geral, mas contra a decisão que caiba ainda um recurso trabalhista, não vai caber reclamação no STF. Uma nova situação que a gente vai ter de uso de reclamação constitucional é a situação do trancamento de recurso de revista, né? O recurso de revista, se ele for trancado invocando um precedente do TST, vai caber agravo interno para o TRT, não é mais agravo de instrumento. Vocês bem sabem, né? Isso está na Instrução Normativa 40, com a mudança que foi feita recentemente, né? Está em vigor desde 24 de fevereiro de 2025, tá? Então você faz o agravo interno. Se o agravo interno não for provido pelo TRT, essa decisão ela é irrecorrível, segundo a Instrução Normativa 40. Se ela é irrecorrível, o único caminho que sobrevive para permitir impugnação da decisão, se tiver errado, se aplicou mal um precedente obrigatório do TST, aí vai caber reclamação. Reclamação contra o acórdão do TRT que indevidamente negou o provimento ao agravo interno apresentado contra o trancamento do recurso de revista, né? Mas seria uma hipótese realmente bem restrita, tá? Mas é necessário a gente colocar aqui com vocês. Então, a questão da competência da Justiça do Trabalho está bem assentada e podemos ir adiante tratar do outro assunto do Supremo que eu separei aqui com vocês. Eu queria só, no momento de até descontração, eu diria, essa semana eu estou preparando minhas coisas que eu vou remover da vara onde eu trabalho para uma vara mais próxima aqui da capital de Goiás, mas então eu encaixotei todos os meus livros, né? Minha biblioteca fica na vara, que é o lugar que eu gosto mais de trabalhar no dia a dia, e achei uma relíquia que eu queria compartilhar com vocês, né? E quando eu falo que eu fui aluno do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, isso é verdade, e eu achei a prova, né? Eu achei, pessoal, a apostila. O professor Sebastião ministrou um curso no TRT 18 de indenizações por acidente de trabalho em 2005, há 20 anos atrás, e ontem, mexendo nas minhas coisas, eu encontrei essa apostila, eu achei muito legal, até com várias anotações minhas daquela época, né? E foi o primeiro curso, meu primeiro contato praticamente, foi logo que o Supremo decidiu que a competência era da Justiça do Trabalho. Agora,
Um último precedente que eu queria passar para vocês, esse precedente é vinculante. São 3 ADIs, em especial a ADI 6.050, 6.082. Nessas ADIs, o Supremo julgou a constitucionalidade da regra da reforma trabalhista que limitou as condenações de danos extrapatrimoniais, né? Então, pela reforma trabalhista, o artigo 223G da CLT estabeleceu parâmetros de condenação de dano extrapatrimonial a depender da lesão ser de gravidade alta, média ou baixa, né? Então, o máximo que poderia condenar seria 50 vezes o salário do empregado. O Supremo deu uma leitura conforme para dizer que eu não posso estabelecer esse tipo de limitação e que, na verdade, aqui deve valer o princípio da reparação integral do dano, né? Eu não posso estabelecer um parâmetro que faça com que a pessoa não seja efetivamente reparada pelo dano que ela sofreu. Então, entendeu-se que aqueles parâmetros que foram fixados no artigo 223G da CLT não impedem, né, que outro parâmetro seja fixado em razão das circunstâncias do caso concreto, uma decisão muito importante do STF, a DI 6.050 e 6.082, tá? Eu vou propor uma coisa aqui, pessoal. Eu estou catalogando as lives, as aulas que a gente está fazendo de aquecimento, e mais perto do evento, que começa dia 24 de junho, né, o nosso curso gratuito, Recursos Trabalhistas na Era dos Precedentes, eu vou soltar um PDF, uma espécie de e-book, compilando, tá, o resumo das lives, as jurisprudências que eu estou comentando aqui. E assim, acho que vai ser bem legal para vocês terem, depois que passar o nosso curso, vocês terem também um material para revisar, né? Já que essas lives elas ficam disponíveis aqui no Instagram por alguns dias e depois viram um conteúdo exclusivo aqui da nossa curadoria. Às vezes vai para algum curso específico do trabalho notável, mas não fica disponível direto. Bom, pessoal, então vamos para um segundo tema aqui, entrando nos precedentes do TST, que são precedentes envolvendo prescrição. Tá? Eu separei alguns desses assuntos aqui, que são assuntos relevantes também. Primeiro, uma questão que está em aberto no âmbito do TST, é o tema 91 da tabela de repercussão geral. Afinal de contas, meu amigo Leone Rocha, lá de São Vicente, é possível declarar de ofício a prescrição na Justiça do Trabalho, né? Então essa matéria está afetada ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, mas ainda não foi resolvida. A tendência da jurisprudência trabalhista é no sentido de que eu só posso pronunciar a prescrição de ofício na situação da prescrição intercorrente. Se não for caso de prescrição intercorrente, não cabe pronúncia de ofício da prescrição. É um entendimento já muito consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho e acredito que a tese a ser fixada não vai fugir muito disso, né? Já que é um tema realmente sem polêmica hoje na Justiça do Trabalho, né? O entendimento que a regra do CPC, que permite a pronúncia de ofício da prescrição, é inaplicável na Justiça do Trabalho. Outro tema que ainda está em aberto também, em regime de repercussão, em regime de recurso repetitivo, o TST vai fixar a tese no tema 46. O tema 46 também é uma matéria muito tranquila, não acredito em surpresa, que é sobre a prescrição na pandemia, né? Então, qual que é a discussão aqui? Bom dia
Maísa Greg, Marcos Basso, Thalita Zaparoli por aqui, seja bem-vinda, Vânia Oliveira, a Tânia Kogan, Amanda Pierotti, muito bom ver todos vocês por aqui. A Lei 14.010 suspendeu os prazos prescricionais naquele período do auge da pandemia, né, especialmente de 12 de junho a 30 de outubro, né? A suspensão da prescrição foi genérica, né? Não havia um foco específico e se discutiu por algum tempo se essa regra seria aplicável às relações de trabalho, a Lei 14.010. Então hoje há uma jurisprudência muito firme no âmbito da Justiça do Trabalho, no sentido de que sim, essa suspensão da prescrição é plenamente aplicável à Justiça do Trabalho. E o TST, mais recentemente, ele tem desmembrado o assunto para identificar que a suspensão alcança tanto a prescrição bienal quanto a prescrição quinquenal. Mas o fato é que o Tribunal Superior do Trabalho percebeu que alguns regionais resistem ao assunto. Tem regional ainda com dúvida, regional dizendo que não vai aplicar a suspensão da Lei 14.010 na Justiça do Trabalho, porque não tem menção expressa às relações trabalhistas nessa Lei 14.010. Né? Então alguém pode pensar assim, mas a história foi em 2020, já passou, né? Não, gente, é claro que não passou, né? Meu amigo Elson Andrade, seja bem-vindo, bom dia. Leonardo Moreira, seja bem-vindo. É claro que não passou, porque, olha só, pessoal, você ajuiza uma ação agora, hoje no dia dessa live, hoje é 7 de junho de 2025. Então, se você for contar a prescrição dos últimos 5 anos, né, você chegaria à solução que está a salvo da prescrição as parcelas trabalhistas cujo vencimento da obrigação se deu de 7 de junho de 2020 para cá. Então vai pegar todo o período de suspensão, né? Não conta prescrição entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020. Então, nesse caso, salvo engano, são 143 dias. Você tem que contar para trás. Eu vou ajuizar a ação hoje, 7 de junho de 2020. Então, a prescrição, no lugar de ser de salvar 7 de junho de 2020 para cá, ela vai salvar de 7 de junho, eu conto 143 dias para trás, né? Daria então junho, maio, abril, março, daria mais ou menos ali 20 de fevereiro, 25 de fevereiro de 2020 para diante, eu poderia contar os direitos que estão no período imprescrito, né? Então é muito importante que o advogado observe essa tese, ela vale para qualquer pretensão, inclusive acidentária, mas não foi resolvida ainda. Mas eu não tenho dúvida que, como a questão é tão tranquila, que o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é o relator dessa ação, desse IRR no TST, o ministro sequer suspendeu os processos no âmbito do tribunal, porque realmente é uma questão que a projeção é não ter surpresa nenhuma, né? Mas trago aqui não como um precedente, mas como um futuro precedente que nós teremos da Justiça do Trabalho. Agora sim, um precedente obrigatório que trata do dano em ricochete, né? Então é o tema 126 da tabela de IRR no âmbito do TST. Qual a tese fixada aqui? A tese é o seguinte: aplica-se a prescrição trienal
prevista no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, a pretensão contida na ação de indenização por dano em ricochete, né, que é o dano indireto ou reflexo. Então vamos explicar isso aqui, gente. O que é o dano em ricochete, como é que eu vou usar essa tese vinculante em favor de uma pessoa na Justiça do Trabalho. Boa pergunta da minha amiga Camila, magistrada aqui do TRT 18. A causa de suspensão da Lei 14.010, ela pode ser aplicada de ofício, né? Muito possivelmente, né, Camila, eu acredito que ao julgar esse tema, o TST especifique isso, né, que a Lei 14.010 se aplica independentemente de ter arguição da parte, né, do reclamante em especial, arguir a Lei 14.010 em seu favor. Ela é aplicável de ofício sem dúvida nenhuma, porque quando uma empresa simplesmente invoca a prescrição bienal ou quinquenal, a partir da invocação, a matéria jurídica a ser aplicável, ela é uma questão que o juiz analisa, né, aqueles aspectos. Se o reclamante, os temas jurídicos, né, se o reclamante não traz a arguição, eu poderia até cogitar, né, Camila, amigos e amigas que estão aqui na live, eu poderia até cogitar do juiz não dar decisão surpresa, né? Então, se não foi invocada a Lei 14.010, pode ser que, por prudência, o juiz que entender por bem despachar para que as partes se manifestem acerca de uma possível aplicação da Lei 14.010, né, para considerar suspensa a prescrição nesse período de 12 de junho até 30 de outubro, né, não seria nada extravagante por parte do juiz preservar o contraditório, evitar a chamada decisão surpresa, né? Mas eu, mesmo assim, Camila, eu duvido muito que algum tribunal anule uma sentença porque o juiz não deu a oportunidade do reclamado se manifestar sobre essa Lei 14.010, né? Agora, o problema também é que eu tenho muita clareza de que a Lei 14.010 ela é aplicável automaticamente, independente de invocação da parte. Mas é sempre importante, né, que o advogado, a advogada faça a arguição, pelo menos em réplica, né, da Lei 14.010, porque qual que é o problema? O juiz pode, numa determinada sentença, ao fazer a análise da prescrição, o juiz pode simplesmente ignorar, esquecer. Não é porque ele não entende que haveria suspensão. O juiz simplesmente esqueceu de fazer a ressalva da Lei 14.010. E, nesse caso, vai transitar em julgado assim, né? Agora, eu vou fazer embargos de declaração nesse ponto, né? Para mim, posso fazer justamente na perspectiva de que a Lei 14.010 ela é aplicável de ofício. Agora, o problema é que o magistrado pode entender que não existe omissão, ele pode entender assim, olha, realmente o magistrado não analisou, mas não teve arguição de nenhuma das partes e por isso o juiz entende que, não existindo omissão porque a matéria não foi arguída, não cabe embargo de declaração, a parte vai ter que buscar a via recursal ordinária para tentar resolver a situação, né? Então, eu penso, Camila, que os juízes vão ter que rever essa ideia de omissão por causa do sistema de precedente, né? Porque eu penso assim que, tradicionalmente,
a gente sempre pensou nessa linha. O que não está no processo, eu não posso arguir uma omissão. Eu não fui omisso em relação a algo que ninguém alegou aqui no processo. Esse raciocínio do juiz é muito até lógico. Só que a gente tem um problema no meio do caminho, né? Essa dogmática foi quebrada com o novo Código de Processo Civil, porque lá no artigo 1022 do CPC consta com todas as letras que considera-se omissa a sentença para fins de embargos de declaração uma sentença que não tenha se pronunciado acerca de um precedente vinculante, né, que tenha sido ventilado pelas partes, né? Então, esse dogma de ausência de alegação, eu penso que a gente tem que relativizar até por uma questão pragmática, né, de evitar um recurso que seria absolutamente desnecessário numa situação muito simples do juiz resolver por embargo de declaração. Mas vamos adiante, então. Eu quero falar sobre a questão do dano em ricochete. Bom dia, Rosana Rodrigues, Carlos Eduardo Branco, Rosijane Almeida, bem-vinda. Eu estarei, inclusive, Rosijane, aí na sua cidade, em Aracaju, terça-feira. Eu vou palestrar no TRT 20, no evento da Escola Judicial, sobre precedentes, inclusive, na quarta-feira. Bom dia para Simone, de São Paulo, muito bom vê-la por aqui. Ranulfo Rodrigues também, José Araújo. Gente, então, se o que eu estou discutindo é um dano em ricochete, dano em ricochete é aquela situação que a vítima principal não sou eu fui pego por tabela. A situação tradicional do dano em ricochete, sem dúvida, é a situação acidentária, né? É aquele caso que o nosso amigo Alan Narciso, seja bem-vindo, o Alan pega uma ação em que o trabalhador faleceu no acidente de trabalho. Então, diante do falecimento, aquelas pessoas próximas, não precisa necessariamente ser parente, né? Mas as pessoas próximas podem ajuizar a ação pedindo a indenização pelos danos que sofreram em razão daquele acidente, né? Normalmente esse dano ele é restrito aos parentes mais próximos, né? Luciana Medeiros, bem-vinda. Então, o que seria isso? O Tribunal Superior do Trabalho vem consolidando a sua jurisprudência no sentido de que o dano é in re ipsa, ou seja, eu não preciso provar nada, eu não preciso provar o sofrimento. Quando se tratar de pais, cônjuge ou filhos do trabalhador acidentado. Recentemente, em novembro do ano passado, Regina Santos, seja bem-vinda, o TST aumentou essa listinha, incluiu os irmãos, né? Então, o irmão também tem um dano in re ipsa, se perde o irmão no acidente de trabalho. Agora, saiu dessa listinha, o dano não é in re ipsa. Vai precisar fazer a prova do laço afetivo, né? É o caso de tios, sobrinhos ou até amigos, né? Eu perdi um grande amigo no acidente de trabalho. Então, se ficar provado que é um vínculo afetivo muito forte, caberia a indenização. Eu quero até hoje assistir a sessão da segunda turma do TST dessa semana. O acordo em si não foi publicado ainda, mas foi reconhecido pela segunda turma uma indenização acidentária por uma companheira de um relacionamento extraconjugal de um trabalhador vítima de acidente, né? Então a discussão, eu posso reparar danos de alguém que tem um laço afetivo, mas com uma pessoa que era casada, eu não vejo problema nenhum. A dificuldade maior que se tem nesse caso é em relação à pensão mensal, né? Porque aí para pensão mensal seria bem complexa a operação, né? Aí eu particularmente entendo, a matéria realmente é polêmica, eu entendo que o juiz do trabalho não pode resolver
esse tipo de situação, né? O juiz do trabalho teria que reconhecer o pensionamento para aqueles familiares com vínculo direto, né? Cônjuge, filhos, sem prejuízo de que terceiros, como seria um companheiro de relacionamento extraconjugal, para mim, teria que resolver a questão na justiça comum estadual para exigir que o cônjuge ou os filhos partilhem da pensão com essa pessoa, né? Já que não pode gerar uma segunda pensão, o salário de um empregado não pode virar dois para gerar duas pensões, né? Então a questão realmente é bem complexa. Agora, fechando aqui o assunto do dano em ricochete, eu quero chamar a atenção de um fato. Meu amigo Marcelo Duarte está lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, 9 graus nesse momento. Aqui em Goiânia hoje está agradável, mas deve estar fazendo acho que uns 24 graus, 23, mais ou menos. Então, Marcelo, olha só, uma questão que eu já falei nessas lives nossas sobre acidente de trabalho, tá? Renata Félix, bom dia. É que o dano em ricochete não necessariamente precisa ter o óbito do trabalhador, né? Geralmente a gente trabalha esse assunto, né, Milton César Batista, bom dia, na situação de morte, mas não necessariamente. Então eu posso ter aqui, estou vendo uma das nossas craques de acidente de trabalho, a Rita Marcati, lá de São Paulo, eu posso ter uma situação em que a Rita pegou uma ação lá, o trabalhador não faleceu, mas ele ficou com sequelas tão graves, tão impactantes, que essas sequelas acabam mudando a rotina inteira dos familiares desse trabalhador. Então a esposa teve que parar de trabalhar para ficar cuidando dele, os filhos passaram a ter restrições, né, porque eles não podem mais brincar com o pai, mesmo dentro de casa, eles não têm liberdade total, porque tem uma pessoa enferma em casa que demanda cuidados, demanda repouso, uma série de circunstâncias. Então, recentemente, até a gente comentou isso numa das nossas lives de segunda-feira, que são as lives de atualização jurisprudencial, toda segunda às 20 horas, numa decisão relatada pelo ministro Antônio Fabrício, foi reiterada essa tese pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O caso era um trabalhador que sofreu um choque elétrico gravíssimo. Esse trabalhador ele teve queimadura de 45% do corpo e, em razão disso, ele passou a ter um tratamento bem severo. Os parentes mesmo em casa tinham que fazer procedimento 3 vezes por dia, né, para tirar líquido, né, pus, enfim, né, substâncias decorrentes da lesão, né? Então havia ali uma rotina familiar bem impactada mesmo pelo acidente. Nesse caso, cabe a indenização por dano em ricochete, mesmo que não tenha a morte do trabalhador, tá? Mas reparem que o prazo desse dano em ricochete com ou sem morte, olha só, gente, que interessante, tá? Mesmo que não tenha a morte, o trabalhador vai buscar a reparação pela indenização de acidente de trabalho. Cristina Lago, minha amiga de São Paulo, seja bem-vinda, bom dia. O trabalhador vai buscar a reparação, o prazo para ele é de 5 anos. Mas se os parentes próximos quiserem pleitear a indenização do dano em ricochete, mesmo que não tenha óbito, o prazo é de 3 anos. Os 3 anos foram fixados em tese obrigatória, né, ou vinculante, como queiram, pelo TST, no tema 126 da tabela de IRR. E com isso a gente pode ir adiante para comentar o que eu tenho certeza que é a tese de todas as teses do TST, é a tese que mais gerou incompreensão até agora,
né? Não é revolta, né? Eu tenho visto aí muita gente criticando, em especial, as teses envolvendo gestante, né? O que, na verdade, o Supremo só fez, o TST só fez reiterar o que ele já julgava no dia a dia, né? Então, pro TST, em relação à gestante, mencionou lá que não é obrigada a aceitar a reintegração, né? O fato de insistir na indenização, isso não implica em renúncia da estabilidade, e também o TST reiterou que essa estabilidade da gestante, ela faz com que só possa ser ressalvada num pedido de demissão se houver homologação por parte do sindicato, né? Então, são teses que realmente causam revolta, né? Muita gente critica, mas nada de novo nesse tipo de situação, tá, pessoal? Agora, eu quero falar aqui do tema 125 da tabela de repercussão geral. Esse tema, gente, o que eu vi de vídeo, de conteúdo, mesmo de texto, aqui em redes sociais, ensinando errado o pessoal o que o TST fala no tema 125, que é aquele tema sobre estabilidade acidentária sem precisar como se diz? Sem precisar do benefício previdenciário, né? Gente, está errado. Eu vou ler aqui o tema, o que foi falado pelo TST, mas não tem nada a ver, né? Eu vi um vídeo em especial, minha amiga Laura Helena, Elzira de Brasília por aqui também, o Tony Brandão. Eu vi um vídeo especial que a pessoa falava assim: olha, gente, a partir de agora, a começar que a pessoa já falava errado, dizendo assim, mudou a lei, agora a pessoa que tiver um acidente, que faltar um dia ao trabalho em razão do acidente de trabalho, ela já tem direito à indenização pelo a estabilidade acidentária. E não tem nada a ver isso, né, gente? Não tem nada a ver. Nada a ver. Primeiro que não mudou lei nenhuma. Não mudou lei nenhuma. Foi uma tese reiterando a jurisprudência do TST. Nem a própria jurisprudência não mudou. Evandro Ribeiro, bom dia. Nem a jurisprudência mudou, porque foi uma mera reiteração de jurisprudência. O TST só pegou a súmula 378, que existe há muitos anos, e transformou o item 2 num precedente obrigatório, com algumas mudanças. É verdade que a gente vai ver aqui, mas não teve mudança nenhuma, meu amigo Rodrigo Neves, que está aqui, bom dia. Não teve mudança nenhuma, né? E outra, o tema vinculante 125, ele não é para acidente típico. Então, na verdade, a pessoa está ensinando errado se ela falar que o trabalhador que sofreu um acidente na empresa e afasta por um dia vai ter estabilidade. Não, a tese 125 não envolve acidente típico. A tese é específica sobre doenças equiparadas a acidente de trabalho, não é situação de acidente típico, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é importante a gente fazer essa comparação, esse confronto de teses. Eu vou ler o item 2 da súmula 378, que foi a origem, né? Eu vi até, aí acho um certo exagero, falar que não tem diferença nenhuma, que o TST só transformou o item 2 da súmula 378 em tese vinculante. Não foi só isso não, gente. Teve mudança aqui. Olha só, o item 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Então, na lógica da súmula 378, para ter estabilidade acidentária, eu preciso cumprir
os dois requisitos. Eu tenho que ter um afastamento maior que 15 dias, porque até 15 dias quem paga o benefício é a empresa, eu não teria benefício previdenciário. A partir do 16º dia, sim, eu terei o afastamento previdenciário. E a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Por quê? Porque, conforme o item 1 da súmula 378, é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio doença ao empregado acidentado. Então, se a estabilidade acidentária é de 12 meses a partir da alta previdenciária, eu preciso ter o benefício previdenciário. Então, os requisitos continuam sendo os mesmos. Afastamento maior que 15 dias, percepção de auxílio-doença acidentário. Aí vem a ressalva da súmula. Salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, percebam que a súmula 378 ressalva, não precisa ter o benefício previdenciário se a doença profissional não é acidente típico. A doença profissional é que foi constatada após a despedida, após o encerramento do contrato de trabalho. A intenção original aqui dessa súmula 378, nesse item 2, é porque nós sabemos que as doenças profissionais são doenças lentas, são doenças que demoram um determinado tempo ou para manifestar ou para consolidar o estado de saúde do empregado. E nesse aspecto, né, pode ser que a pessoa não teve afastamento previdenciário ao longo do contrato de trabalho, mas para a doença profissional não existe outro fator de origem. Aquela doença profissional, ela necessariamente decorre do trabalho, né? Então aí vem agora a tese fixada no tema 125, para ver que teve uma ligeira mudança, mas não é simplesmente dizer que a lei mudou e que agora, se eu sofro um acidente e fico afastado um dia, eu vou ter estabilidade, não é nada disso. Então, a tese fixada aqui no tema 125 tem a seguinte redação: para fins de garantia provisória de emprego, prevista no artigo 118 da Lei 8.213, não é necessário o afastamento por período superior a 15 dias ou a percepção de auxílio-doença acidentário, vírgula, desde que reconhecido após a cessação do contrato de trabalho o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Tem gente lendo só a primeira parte, né? Fala que para fins de garantia provisória de emprego não é necessário afastamento por período superior a 15 dias ou a percepção de auxílio-doença, ponto final. Tem gente botando um ponto final aqui que não existe. Como se qualquer tipo de afastamento, eu tropecei na empresa, tronquei o meu dedão do pé, vou precisar ficar 2 dias afastado do trabalho, eu tenho estabilidade. Não, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Não é nada disso. Porque a tese fala que a segunda parte, desde que, ou seja, desde que é porque o requisito continua o mesmo. Afastamento superior a 15 dias com percepção do auxílio-doença acidentário. Eu só não vou exigir desde que. Eu só não vou exigir essa dupla constatação, afastamento superior a 15 dias, benefício previdenciário de acidente, né, desde que reconhecido após a cessação do contrato de trabalho o nexo causal ou concausal. Aqui tem novidade, porque
ao interpretar a súmula 372, ao aplicar a súmula, os ministros diziam que o fato do nexo ser de concausalidade não afastaria a estabilidade acidentária. Então, aqui realmente o TST, em relação à súmula 378, ele deu um passinho para frente, né, para reconhecer expressamente que o nexo de concausalidade também configura a estabilidade acidentária. E nexo concausal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. E aqui também o TST andou mais um pouquinho, porque enquanto a súmula falava em doença profissional, a tese vinculante fala em doença ocupacional, né? E isso faz toda a diferença, porque conceitualmente, doença profissional passa longe de ser a mesma coisa de uma doença ocupacional, né? Uma doença profissional é aquela que tem como fator de origem necessariamente o trabalho. Acho que a situação mais típica que tem são aquelas doenças de quem trabalha tendo contato com amianto, né? O amianto, ele gera uma série de doenças, né? Asbestose, algumas espécies de fibrose pulmonar, né? E o amianto, ele vai acumulando lentamente as partículas no pulmão da pessoa e às vezes demora anos para manifestar a doença, mas é uma doença profissional. É uma doença profissional porque quem desenvolve esse tipo de doença, não existe outra possibilidade da doença ter surgido que não seja o fator trabalho. Isso é uma doença profissional. Agora, a doença ocupacional, não. A doença ocupacional é uma doença de fatores múltiplos. Essa doença pode ter surgido do trabalho ou não, né? Então, é nessa circunstância que acaba que, da forma como foi redigida a tese 125, que não inovou, porque, embora a súmula 378 fale de doença ocupacional, na doença profissional, melhor dizendo, na prática, as turmas do TST já analisavam a questão na ótica da doença ocupacional também, né? Mas aqui ficou mais claro, né? Para fins de efeito vinculante e até para não ter distinção depois, né? Aliás, uma das aulas que eu quero preparar, essa semana eu quero divulgar o calendário inteiro até a data do nosso curso gratuito, mas a gente vai ter muitas aulas aqui envolvendo os precedentes. E eu quero fazer uma aula somente sobre distinguishing, né? Sobre distinção, porque eu acho que é uma das chaves para vocês entenderem, aplicar o sistema de precedente, né? Usar corretamente nos recursos, né? Porque muitas dessas teses você vai poder pegar uma particularidade do caso concreto para dizer, olha, a tese não se aplica aqui porque eu tenho um elemento de distinção. Vou dar um exemplo aqui de uma decisão com a qual, respeitosamente, eu não concordo. Eu vi essa decisão ontem, publicada pelo TST, eu queria compartilhar com vocês, porque para mim é sim uma situação que pode se ventilar uma distinção. Que era a situação? O TST fixou uma tese no seguinte sentido: cabe dano moral se o trabalhador faz transporte de valores sem ter a segurança necessária, né? Então, eu trabalhei em banco, gente, eu sei muito bem qual que é essa realidade, né? No banco que eu trabalhava, Shirley Canguçu, seja bem-vinda, Luiz André também, Rômulo Diogo, William Bezerra da Silva. No banco que eu trabalhava, era muito comum os gerentes irem até a sede de um cliente, os melhores clientes da agência, para buscar depósito, né? Então, o gerente ia na raça, ia com
com a coragem e Deus protegendo, né? Pegava a pastinha dele e voltava lá com aquela grana para fazer o depósito, né? Em algumas cidades do interior, eu não cheguei a trabalhar no interior nesse banco, mas acontecia de quando o gerente via que podia faltar dinheiro na agência, ele ia de carro na cidade vizinha buscar mais dinheiro, né? Então, a situação de transportar valores na rua, ela é perigosa, né? Então, cabe indenização por dano moral. E eu estou falando de banco, mas não é só banco, né? Pode ser um comércio aí em Recife, né? Celina Guimarães, bom dia. A empresa manda o gerente 2 vezes por mês, 2 vezes por dia, o cara tem que pegar a grana do caixa, muitas vezes ir a pé, né? 4, 5, 6 quadras em local movimentado, local que tem marginais, né? Para fazer depósito bancário. Então você está colocando o empregado sujeito ao risco, né? Mas aí, na sexta-feira, Anderson Seixas, seja bem-vindo. Na sexta-feira, eu me deparei aqui com a seguinte decisão, que para mim tem um distinguish. Olha só, Lucas Cordeiro, de Taubaté, seja bem-vindo. Olha só o que era a situação. O fato era incontroverso, a pessoa realmente pegava a grana da loja e levava para a agência bancária 2 vezes por dia. Só que tinha um detalhe, Walter Anchieta, a loja ficava no shopping center. Então a pessoa saía da loja, andava dentro do shopping até a agência bancária, que ficava dentro do shopping também, e fazia o depósito, né? Com todo respeito, a decisão foi da 2ª turma do TST, salvo engano, aplicou-se o precedente vinculante, dizendo que tem dano moral, porque o que importa é que foi feito o trajeto da sede da empresa até a agência bancária para fins de depositar dinheiro sem ter a segurança necessária, sem o treinamento necessário, e que a tese vinculante, ela não faz a ressalva, ela não exclui situações como aquela em que a pessoa anda dentro de um shopping center, ela não precisa estar na rua, né? Mas para mim, com todo respeito, exatamente esse é o distinguishing, né? Porque a tese, o dano moral, nesse caso de transporte de valores, Gabi Souza, bem-vinda, parte da premissa que a pessoa está na rua, ela está exposta, sem segurança nenhuma. Agora, claro que tem assalto em shopping center, né? De vez em quando a gente vê aí quadrilha que invade joalheria, né? Faz arrastão em shopping, mas isso é a exceção da exceção. Eu não vejo assim como comparar o risco de quem vai na rua sem segurança fazer depósito da empresa na agência bancária em confronto com alguém que está dentro de um shopping, que tem segurança, que tem tudo e anda dentro do shopping para ir até a agência bancária, né? Mas eu quero trabalhar melhor essa ideia com vocês numa aula específica sobre o distinguish, né? Aproveito, inclusive, antes da gente ir para o próximo tema, eu aproveito aqui para deixar o convite para todos, que a partir do dia 24 de junho, de 24 a 29 de junho, nós teremos o nosso próximo curso gratuito, é um curso inédito, vai ser bem legal, que é o curso Recursos Trabalhistas na Era dos Precedentes, né? Serão 4 aulas inéditas. Essas aulas tratarão dos aspectos gerais do sistema de precedente, o sistema recursal trabalhista, uso do mandado de segurança para defender precedente, uso da ação rescisória para defender o precedente, o recurso ordinário usado de forma estratégica, os embargos de declaração e a sua função para defender o precedente, e recurso de revista
né, que é o grande finale, né, vai ser a terceira aula desse curso gratuito, né? A ideia aqui é que vocês recebam um conteúdo bem prático, aprofundado e que possa ser aplicado de imediato no dia a dia de vocês. E a gente vai ter uma última aula ao vivo, que é uma oficina recursal, né, em que eu vou verificar questão argumentativa. Como é que eu monto um recurso com mais chance de vitória dentro da lógica dos conteúdos que serão entregues. Então, quem tiver interesse em participar, basta ir no link da nossa bio ou simplesmente digitar a palavra precedente, né? Você digitando precedente aqui no chat da live, o robozinho do Trabalho Notável vai te mandar por direct o convite. É rapidinho, você faz a sua inscrição, não demora nem um minuto e já entra no grupo exclusivo de WhatsApp, que por lá é que serão entregues os links das aulas e os materiais de apoio que a gente está preparando, né, para você ter vitórias como vários colegas que eu estou vendo aqui. O Edipo Félix, lá do Rio, ontem noticiou que ele teve um recurso de revista admitido. O Marcílio Paulo, lá de Teresina, que está aqui na live. O Marcílio, eu não tenho nem ideia quantos recursos ele já ganhou. O Wendel Rodrigues, que está por aqui, o Wendel me mandou uma mensagem essa semana que ele tinha completado 150 vitórias no TST em recurso de revista essa semana, né? Muito massa. O Frederico Guilherme, lá de Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, que está aqui, que já ganhou vários recursos. O Paulo Basílio, de São Paulo. Luiz Carlos Alencar, de São Paulo, né? Então, muito massa ver esse movimento, e eu desejo que você, aqueles que têm dificuldade ainda com os recursos, que consiga destravar, né? Que esse nosso curso gratuito, a partir do dia 24 de junho, seja um divisor de águas, né? Seja realmente um momento para falar, não, da agora para frente vai ser diferente, né? Não importa a dificuldade que eu já tive até agora, mas agora nós vamos virar o jogo, e fica, portanto, o convite para todos vocês. Uma outra tese, então, prosseguindo, do Supremo Tribunal Federal, envolve a responsabilidade objetiva, lá do artigo 927 do Código Civil. Então, diz aqui que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então, aqui a opção do STF foi deixar uma tese mais aberta, né? Aqui a responsabilidade objetiva pode decorrer de lei. Por exemplo, o transportador, lá do artigo 734 do Código Civil. O transportador responde pelos danos causados ao transportado, independente de culpa. Então é uma situação legal, fixação legal da responsabilidade objetiva. Ou quando a atividade desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então, não necessariamente precisa ser uma atividade empresarial de risco. O que importa é que o trabalhador é exposto a uma situação de risco maior do que seria previsível na sua atividade, né? Então, muito importante essa tese do Supremo Tribunal Federal no tema
932 da tabela de repercussão geral. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui no YouTube para ver o que está acontecendo. Tentar. Pois bem, vamos para a tese seguinte. A gente está, de certa maneira, entrando na reta final da nossa live, mas ainda tem alguns assuntos para a gente tratar. Primeiro, o nexo de concausalidade, ele não é fixo, né? Ou seja, ele não gera uma indenização sempre no mesmo percentual. É muito comum, a gente tem visto as decisões judiciais quando o nexo de concausalidade é reconhecido. Antônio Guido, seja bem-vindo, Thaís Ribeiro também. Quando o nexo de concausalidade é reconhecido, normalmente a pensão mensal é fixada em 50%. Né? Agora, a tese fixada aqui pelo Tribunal Superior do Trabalho, no tema 76, indica que nem sempre será 50%. Então, pela tese, o cálculo da pensão mensal incidente sobre a remuneração do trabalhador será reduzido em até 50%, depois de fixado o percentual de incapacidade laboral, quando houver ocorrência de concausalidade entre o trabalho e a doença ocupacional, salvo se o laudo pericial indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Ou seja, pessoal, essa tese vale tanto para o mais quanto para o menos. O juiz, ao analisar um acidente que foi provocado por nexo de concausalidade, ou seja, o trabalho ele foi um fator de agravamento, não foi o fator de surgimento da doença ocupacional. Então, nessa circunstância, a rigor, o juiz pode reduzir a indenização até 50%, salvo se o laudo pericial, porque aí a questão realmente é técnica, o laudo pericial expressamente indica um outro percentual de contribuição. Então vai ter aquela situação, Marcos Bragança, meu amigo de Niterói, seja bem-vindo. O Marcos é outro que ontem me mandou também decisão de recurso de revista dele, que teve êxito. Mas olha só, pessoal, o laudo, e é interessante que se faça quesito nesse sentido, o laudo pode dizer que realmente a doença não foi provocada pelo fator trabalho, mas a forma com que o trabalho era realizado foi fundamental para um grave impacto na saúde do trabalhador. Então pode ser que o perito indique que 80% do agravamento que teve da doença foi originado pelo trabalho. Então a redução não pode ser de 50% se o perito diz que o trabalho contribuiu num percentual maior do que o que se esperava. E pode acontecer também aquela situação em que o perito vai dizer, olha, o trabalho teve uma leve contribuição para a ocorrência aqui do agravamento da lesão. Então, nesse caso, o juiz pode reduzir a indenização em mais de 50%, né, se o contexto é esse, né, se o contexto é que eu tive uma contribuição do trabalho para o agravamento da lesão pequeno, né? Se for até insignificante, poderia até pensar em casos extremos, 1%, será que justifica impor condenação nesse contexto, que o agravamento da lesão foi irrisório em razão das condições ofertadas de trabalho? Né? Então esse tema
Aqui ele é de muita aplicação e muito interessante mesmo. Aí a Thaisa Campos faz uma pergunta interessante. Em caso de reconhecimento do nexo de causalidade, em que o empregado fale... Não, aí a pergunta está incompleta. Mas, enfim, mesmo em situações de morte, eu posso pensar na aplicação dessa ideia da concausalidade, né? Mas, tendo a morte, Thaisa, eu preciso pensar um pouquinho diferente do tradicional, porque eu faria o seguinte quesito para o perito em caso de morte, se tiver discussão de nexo de concausalidade, né? É possível aferir se se não fosse o trabalho, é possível aferir se haveria a morte, né? Porque muito possivelmente o perito vai dizer, olha, sem o agravamento aqui do trabalho, a doença evoluiria, mas não causaria o óbito, ou não chegaria no momento de óbito tão rápido como aconteceu aqui. E isso faz com que eu estabeleça um distinguish para falar, ó, aqui, embora a doença não tenha surgido do trabalho, né, Thaisa, a doença foi fundamental para gerar o resultado morte. E isso faz com que eu possa fixar 100% da pensão, né? Mas realmente uma pergunta bem interessante. Bom dia, Lívia Giroto. Bom dia, Merian. Muito bom ver todos vocês por aqui. Vamos ao tema seguinte aqui, então. Um tema recente é o tema 145, acho que o acórdão foi publicado. O tema 145, já na nossa reta final da live hoje, é sobre a acumulação da pensão acidentária com os salários. É aquela situação em que o empregado foi readaptado para dentro da empresa, mas ele continua trabalhando, né? Então, pela tese do TST, o tema 145, é possível a acumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa paga a título de indenização por danos materiais, com o salário recebido pelo trabalhador, por se tratarem de verbas de natureza e de fatos geradores distintos. Eu já vi juiz indeferir indenização nesses casos, dizendo que não cabe pensão, porque se o empregado continua trabalhando, ele está recebendo o seu salário e não teve prejuízo financeiro. Mas é evidente que a discussão aqui não é de prejuízo financeiro. Quando eu pleiteio uma indenização acidentária, eu estou pleiteando, né, meu amigo Fernando Gomes, bem-vindo, eu estou pleiteando a indenização pela redução da capacidade laborativa, não é pela perda do emprego, não é pela perda da renda. E nesse sentido, inclusive, tem uma dica de ouro para passar com vocês aqui, para vocês ficarem bem atentos nessa situação em que o empregado ficou com sequela, mas ele continua trabalhando ainda na empresa, né? Então, os nossos notáveis, como a Aline Roberta, que está lá em Passo Fundo, a Rosinê Magalhães, que está lá em Fortaleza, bem sabem que quando tem esse tipo de situação, que o trabalhador continua trabalhando na empresa, eu tenho que colocar uma lupa nesse processo, eu tenho que ter uma atenção plena. Ângela Fernandes, Kleber Bandeira. Por quê? Porque em vários casos desse tipo, o trabalhador continua prestando serviço na empresa, mas ele não tem condições mais de exercer a função que ele exercia à época do acidente ou quando desenvolveu a doença ocupacional, né? Então, nesse caso, ele é readaptado para outra função. Aí vocês têm que ficar muito atentos, porque
Porque vem lá o perito na análise da saúde do trabalhador, vem o perito e diz o seguinte: olha, ele tem sequelas decorrentes do acidente, e essa sequela, estima-se que ele perdeu 30% da capacidade laborativa. Mas o perito está dizendo, Naédia Carneiro, sobre a capacidade laborativa geral. Ou seja, de tudo que ele possa fazer na vida, trabalhando, ele perdeu 30%, né, por uma questão realmente funcional, a redução da capacidade laborativa, a sequela que ele ficou decorrente do acidente. Mas eu tenho que lembrar que pelo artigo 950 do Código Civil, a pensão é fixada de acordo com a redução da capacidade para a função exercida, Cássia Neves. Então, nesse caso, se o trabalhador teve que mudar de função porque ele não tem condição mais de trabalhar, ele aposentou por invalidez, porque ele não tem mais condição de trabalhar, não pode o juiz acolher um laudo pericial que diga que a redução da capacidade laborativa ela é parcial. Nesses dois exemplos, aposentadoria por invalidez, readaptação, mudança de função porque não consegue mais trabalhar na função anterior, a indenização tem que ser de 100%. Eu vi um caso aqui ontem, uma decisão publicada pelo TST, gente, é decisão que realmente a gente tem que aplaudir o advogado que vai atrás, que faz o recurso de revista e que recupera o direito do seu cliente. No caso que eu vi aqui ontem, Graciela Menezes, seja bem-vinda, a pensão tinha sido fixada pelo regional em 25%. E o TST majorou para 100%. Então, imagina pular 4 vezes, né, a indenização. Né? Muito, muito bom ver o advogado ter esse tipo de vitória. Vamos aqui, então, para a próxima tese. Tema 77, matéria consolidada já no Tribunal Superior do Trabalho, é sobre o pedido de pagamento da pensão em parcela única. Então diz aqui que a definição da forma de pagamento da indenização por danos materiais prevista no artigo 950 do Código Civil, em parcela única ou pensão mensal vitalícia, não configura direito subjetivo da parte, cabendo ao magistrado definir a questão de forma fundamentada, considerando as circunstâncias de cada caso concreto. Então aqui eu chamo a atenção de vocês, o artigo 950 do Código Civil permite que o advogado peça em favor do cliente o pensionamento pago de uma vez só. E até já adianto, tem uma questão pendente de julgamento no TST, o tema 38, se cabe aplicação do fator redutor no caso de parcela única, pagamento de parcela única. Essa questão do fator redutor, o Tribunal Superior do Trabalho vai decidir ainda. A jurisprudência hoje fala que sim, que tem que aplicar o fator redutor, mas qual que é o parâmetro? A maioria das turmas vem dizendo que é um percentual razoável e tem turma falando em aplicar a tal do método do valor presente, né? Que seria um cálculo autuarial pelo qual eu vou ver qual o ganho financeiro da antecipação das parcelas e eu faço o corte a partir disso. Normalmente o valor presente é o pior critério para os reclamantes, né? Mas olha só, gente, eu queria bem destacar aqui essa tese 77, que é a última tese que eu trato aqui na nossa aula de hoje, né? Então, é uma faculdade do trabalhador pedir o pagamento em parcela única, mas o TST entende que isso não gera um direito subjetivo. O juiz não é obrigado a conceder o pagamento em parcela única,
mas eu quero que vocês foquem num ponto muito importante aqui. Cabe ao magistrado definir a questão de forma fundamentada. Então, o juiz tem que fundamentar por que ele não está acolhendo o pedido em parcela única. O Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, tem que fundamentar também. Se ele rejeitar o pagamento em parcela única, tem que ter a fundamentação. Essa fundamentação é muito importante, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, se a decisão do regional não estiver devidamente fundamentada, qual que é o critério que o regional utilizou? Por que não foi acolhido aqui o pagamento em parcela única? Né? Então é importante que haja a fundamentação e, se não tiver, o advogado faça embargos de declaração, porque se o tribunal se recusar a fixar qual o critério para pagar pensionamento no lugar da parcela única, você pode fazer o recurso de revista por negativa de prestação jurisdicional, dizendo, olha, o tribunal está se recusando a julgar a questão. Porque se você conseguir a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, você vai ter uma chance, anulando a sentença, maior no novo julgamento no TRT, porque pode mudar a composição da turma. A chance de revisão dessa matéria é maior do que você conseguir convencer os ministros do TST de que o pagamento vai ser feito em parcela única. Né? É praticamente impossível convencer, porque o Tribunal Superior do Trabalho geralmente ele diz o seguinte, olha, o TRT acaba sendo soberano, porque para decidir se é mais conveniente pagar em parcela única ou pagar mediante pensionamento vitalício, isso depende das circunstâncias do caso concreto, e por isso a súmula 126 ela impediria o conhecimento de um recurso sobre a conveniência ou não de pagar a indenização em parcela única. Então é muito importante exigir, nem que seja por meio de embargo de declaração, a fundamentação em caso de recusa da parcela única. E para a gente chegar ao final da aula hoje, eu queria dizer para vocês por que pedir a indenização em parcela única seria vantagem, tanto para o trabalhador quanto para o advogado. Né? E antes disso eu reforço o convite para o nosso curso gratuito, Recursos Trabalhistas na Era dos Precedentes, 24 a 29 de junho. Tá? Quem não fez a inscrição ainda, basta digitar precedente aqui no chat da aula, que o nosso robozinho vai entregar no seu direct do Instagram o convite, o link para você se inscrever. Tá? E quero deixar o convite também, segunda-feira a gente terá 2 lives aqui no Trabalho Notável, 11 horas, o Antônio Humberto, meu irmão, parceiro aqui do perfil, volta com a live dele, né, com uma live de processo, e de noite às 20 horas vai ser muito massa. Eu já tô com o material praticamente pronto aqui da live de segunda-feira. Vai ser muito massa a nossa live de atualização jurisprudencial. E eu quero agradecer aqui também, vi um comentário da Catarina Schmidt, muito obrigado. A Catarina compartilhou aqui a percepção da aula que nós tivemos ontem. Né? Ontem a gente fez uma oficina sobre o uso do mandado de segurança na Justiça do Trabalho. As oficinas são as aulas práticas do nosso treinamento completo de recurso, que vai inclusive abrir uma turma nova logo em seguida ao nosso curso gratuito. Então, pessoal, é muito importante o advogado tentar, Marcelo Luiz, bom dia, tentar o pagamento da indenização em parcela única. Por quê? Primeiro que você elimina uma série de riscos que o seu empregado pode sofrer
com a pensão vitalícia. A empresa pode quebrar, né? Quantas não foram as empresas aí que eram sólidas e de uma hora para outra quebraram, né? Então você tem uma segurança maior de receber tendo o pagamento em parcela única, né? Outro fator é que facilita também o recebimento dos honorários por parte do cliente. Eu tenho um pagamento só, não vai ficar aquela discussão toda, né, em relação aos honorários contratuais, como é que eu vou cobrar os meus honorários em relação às parcelas que o meu cliente ainda vai receber, né? Então é uma relação difícil. Com relação aos honorários de sucumbência, piorou, viu, Estevão Castro? Bom dia. Piorou porque o TST está construindo uma jurisprudência, a questão tá avançando. Eu não diria ainda que está padronizado em que todas as turmas seguem, mas a tendência do tribunal é que em relação aos honorários de sucumbência, quando eu tenho pensionamento, a tendência é mandar pagar o percentual de honorários fixado em cima do passivo, né, em cima das parcelas vencidas, e em relação à parcela vincenda, só cabe honorário em relação às 12 parcelas vincendas subsequentes à apuração das parcelas vencidas. Ou seja, o processo demorou 3 anos, você vai apurar ali 4, 5 anos de pensão pretérita e vai fixar para o futuro, né? Nesse momento que falou, ou constitui capital ou a empresa vai incluir na folha de pagamento, né? Então, nesse momento em que eu consolido o passivo da pensão, em cima desse passivo vai aplicar o percentual fixado a título de honorários de sucumbência e ainda em cima das 12 prestações subsequentes, porque essa é a regra do artigo 85 do Código de Processo Civil em relação às obrigações de trato sucessivo. Então, o advogado realmente, na pensão mensal, ele vai receber honorários sucumbenciais muito menores do que ele receberia se o pagamento for em parcela única. E isso, querendo ou não, é um elemento que o advogado deve considerar nesse tipo de processo. Chegando então ao final da live, agradeço a atenção de todos. Eu peço, se os colegas puderem, deixar a percepção aqui, qual foi o maior aprendizado nessa live aqui hoje, ou a maior dúvida que ficou. Eu já vi aqui que ficaram várias dúvidas aqui que eu quero responder de alguma forma, tá? Ou numa próxima live, ou mesmo gravando um vídeo aqui no Instagram. E esses questionamentos acabam, os comentários, né, orientam a gente na produção de novos conteúdos para vocês. No mais, eu desejo um final de semana abençoado a todos nós, as nossas famílias, com muito descanso, muita renovação, para que a gente enfrente com muita força e esperança a próxima semana. Um grande abraço a todos e agradeço a atenção.